Então, muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Enoque. E não costumo estar aqui de manhã porque estou na nossa comunidade, a CCLX Moita. Lá do outro lado, nós temos aqui queridos que vieram da Moita hoje também. O Tati e a Delana estão aqui também, congregam lá. Que se ainda não visitaram a Moita, vocês são sempre muito bem-vindos a estar lá connosco. Eu sei que o pastor Joel, ele vai vos dar pelo menos um domingo para vocês irem. Essa falta está justificada. Ele disse-me que é tranquilo, vocês podem ir lá, está bem? Mas nós costumamos estar aqui à tarde na nossa celebração da tarde e tem sido uma bênção. Quem é que já veio à celebração das 5 ao domingo? Ok, ainda há muita gente por vir. Vocês são muito bem-vindos à tarde também. Há coisas que acontecem aqui à tarde que são também uma bênção. Então fiquem convidados para estar também connosco nas nossas celebrações aqui às 5 da tarde. Há muita gente que está aqui que também serve à tarde e também eu honro a vossa vida porque muitas vezes servem de manhã, servem de tarde também, sempre com alegria, com motivação. Então que Deus também vos restaure e seja também uma bênção para vocês, não um peso, mas uma bênção servir. Amém. E obrigado, pastor Joel, pela oportunidade também de partilhar a palavra aqui. Nós hoje vamos continuar... Aliás, uma salva de palmas para o pastor Joel, que ele é um pastor desta casa. E ele tem sido uma pessoa que já caminha comigo há muitos anos, na verdade. Nós somos novos, mas... Aliás, nós aparentamos ser novos, mas não somos assim tão novos, né? Mais ou menos. Mas o pastor Joel tem sido um amigo de muitos anos e tem sido alguém que eu aprendo muito e que eu respeito muito. E é uma alegria ver esta casa também cheia de vida na presença de Deus. É fruto do trabalho do pastor Joel, a pastora Priscila. Então honro também muito a vida deles por isso. Então nós, como eu estava a dizer, nós vamos continuar a falar acerca de descanso. Eu sei que no primeiro domingo já tivemos o primeiro tema acerca de descanso. A semana passada houve um foco maior na Semana Universal da Oração e hoje nós vamos retomar o tema descanso. E como eu sei que o pastor Joel ele já falou no primeiro domingo, o descanso ele sempre foi um propósito de Deus para a nossa vida. Desde o princípio, desde o momento em que Deus cria o mundo, Ele cria todas as coisas, Ele também santifica o dia do descanso, Ele abençoa o dia do descanso. Então o descanso, o deleite, sempre houve um propósito de Deus para nós descansarmos. Sempre houve um propósito de Deus que o descanso fosse algo que frutificasse na nossa vida. E infelizmente a entrada, a queda no pecado, isso mudou um pouco o percurso do homem. Nós começamos a nos cansarmos, o cansaço que é fruto do nosso pecado. Ele começa a atrapalhar este descanso ideal que Deus tinha para nós. Mas Deus ele não nos deixou assim, porque Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo Ele é o nosso descanso. Jesus Cristo, Ele é o nosso pleno descanso. Ele é aquele que veio proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano da restauração completa. O ano do descanso eterno que nós podemos encontrar através de Jesus Cristo. Então nós hoje vamos falar um pouco acerca disso. De um descanso que vem até nós e que é muito superior a um descanso físico. Não se limita apenas a um descanso físico, mas a um descanso muito mais profundo. É um descanso que não tem limites no tempo. Então nós hoje vamos falar acerca deste descanso que nós encontramos em Jesus. Amém? E para quem esteve a semana passada à tarde, isto pode soar familiar, este sermão, mas não deixem que isso vos roube daquilo que Deus vai falar também. Amém? Mateus capítulo 11 vai ser o nosso texto, versículo 28, diz assim. Jesus está a falar: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Então Jesus ele nos faz este convite, Ele nos faz esta promessa de que há um descanso que nós podemos encontrar nele. E sabem, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num tempo em que nós estamos constantemente ocupados, nós estamos constantemente cansados. É difícil nós conversarmos com alguém que não tenha a agenda cheia.
É difícil nós conversarmos com alguém e dizer, não, é super tranquilo eu arranjar aqui um tempinho para ti, porque nós parece que estamos sempre a correr. Nem a tecnologia nos ajuda nisso. Nem a tecnologia nos ajuda às vezes a descansar como é suposto. Sabem, o meu telemóvel tem lá uma aplicação que diz às vezes as horas em que eu tenho de me ir dormir, de me deitar. E raras foram as vezes em que eu fui me deitar a essa hora. Porque eu já ignoro, e porque eu tenho mais alguma coisa para fazer, eu tenho de fazer mais alguma coisa. E nós, muitas vezes, nós não sabemos gerir o nosso cansaço. Nós não sabemos gerir a nossa muita ocupação. E isso começa a trazer consequências na nossa vida. Sabem, a nossa sociedade é uma sociedade que está cansada. As pessoas estão verdadeiramente cansadas. Eu estava a ler uma notícia no Observador que falava de um estudo que dizia que cerca de 60% dos portugueses se sente esgotado, em risco de burnout. E que mais de 30% sofrem de doenças na saúde, a nível da saúde mental. Porque é fruto de um desgaste, fruto de um cansaço. E nós podemos falar acerca de sociedade, nós podemos falar acerca das coisas normais da vida, do cansaço da vida, mas há também um cansaço que até a própria jornada de fé nos traz. Sabem, no início deste capítulo 11, quando nós estamos a ler, nós vamos ler acerca de João Batista. Se nós fôssemos parar para ler, no início do capítulo 11 fala sobre João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, aquele que batizou Jesus Cristo. Só que no início deste capítulo nós vamos ler que João Batista, ele estava onde? Aonde? Alguém sabe? Estava preso. João Batista estava preso e ele começa a entrar num estado de esgotamento, ao ponto de ele mandar discípulos dele irem lá ter com Jesus e dizer assim: tu és mesmo o Messias? Porque eu estou aqui a sofrer, cansado, esgotado. Tu és mesmo o Messias? Então, se até João Batista tem um momento quase de esgotamento, quanto mais nós não vamos viver isso também? Quanto mais nós não vamos também ter alguns desafios nesse nível, nesse campo. Então não é só a vida que é cansativa, não é só o trabalho, não é só o muito fazer, como a nossa jornada de fé, como permanecermos firmes na nossa fé, vai ser desafiante. Vai ser desafiante permanecermos firmes na nossa fé numa sociedade injusta, numa sociedade onde reina o pecado, numa sociedade onde nós temos de lidar com a doença, onde nós temos de lidar com coisas que nós não entendemos, mas que ainda assim nós somos chamados a permanecer, mas não permanecer de uma maneira qualquer, porque Jesus, Ele nos faz esta promessa: se nós formos a Ele, nós podemos encontrar descanso. Vejam se isto não é encorajador. No meio dos nossos momentos mais duros, há sempre um lugar que tu podes ir. Há sempre um lugar onde tu podes encontrar descanso. E o versículo 28, Jesus começa dessa maneira mesmo. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E este é o primeiro ponto, este é o primeiro convite, venha Jesus. Jesus, Ele nos convida, vem. Vinde a mim. E Ele faz um convite que é muito claro. Ele faz um convite que é um chamado que é imperativo para agora. É um convite que é para todos. E Ele diz: venham até mim. Tu podes vir a mim. Tu podes vir a Jesus. E Cristo, Ele é extremamente cavalheiro. Ele não força. Ele não nos força. Ele não está a forçar a nada. Mas Ele também não está a fazer um convite que Ele não vai cumprir. Sabem aquelas pessoas que dizem que vão nos convidar para a casa delas e nunca convidam? Não é, Fernando Borba? Sim, temos de combinar. Brincadeira. Isso é típico brasileiro, não é? Vai lá em casa. Vamos marcar um cafezinho. Um dia destes, né? Eu posso falar porque eu nasci lá, então não levei mal. Apesar do meu sotaque. Mas Jesus, ele não está a fazer esse tipo de convite. O convite dele é sério. Porque ele pode convidar. No versículo 27, nós entendemos que este convite, essencialmente, é um convite à salvação. No versículo 27, nós não vamos passar muito tempo aqui, mas Jesus, ele diz, ou seja, o versículo anterior: tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus está a dizer assim: eu tenho autoridade para vos fazer esse convite. Eu tenho autoridade para vos dar acesso ao Pai. Vocês não vão chegar ao Pai se não for por mim. Eu o conheço, eu tenho intimidade com Ele e eu sou o caminho para Ele. Então Jesus está a fazer um convite. Ele diz que só vai chegar ao Pai quem o Filho quiser revelar. E o mais interessante é que o versículo 28 depois começa com este convite: então venham a mim. Então venham a mim. Se vocês querem chegar ao Pai, venham a mim. E Jesus, Ele não faz este convite não é um convite a um sistema. Este não é um convite a uma religião. É um convite à própria pessoa de Jesus. Jesus, Ele não te está a convidar à CCLX. Ele não te está a convidar a um evento. Ele está a convidar: venham a mim, a mim. Ele não nos convida a Maria ou aos discípulos. Ele faz um convite: venham a mim. E ouçam, o caminho do descanso começa por nós nos achegarmos a Cristo. Nós nos achegarmos a Cristo nos nossos medos, nos nossos anseios, nos nossos sonhos. Nós nos achegarmos a Cristo, nas nossas perguntas profundas, nas coisas que nós não entendemos ainda. Nós somos convidados. Não, tu podes te achegar a Cristo. E sabem, muitos não encontram descanso porque na verdade não vão a Cristo. Muitos de nós vamos a um sistema. Nós nos apaixonamos com a igreja é maravilhosa. Ouçam este grupo de louvor. Uau! Há pessoas que se apaixonam por isto, por esta comunidade. Ai, nós somos tão bons, nós temos uma associação, nós ajudamos aos pobres, àqueles que estão necessitados. E já viram, o bar é de graça. Só que muitos de nós não encontramos descanso porque a nossa paixão, aquilo a que nós nos achegamos, para aí. Nós só nos achegamos a um sistema, mas Jesus, Ele não nos convidou a um sistema. Jesus, Ele nos convida a um encontro diário, a um encontro de intimidade. A um encontro que não se limita ao domingo. Jesus, Ele não te convidou para tu vires aos domingos. Jesus, Ele te convidou para tu te achegares a Ele. E sabem, a intimidade é uma coisa que não se força. A intimidade não é uma coisa que nós conseguimos manipular, fingir para as outras pessoas acreditarem. Eu sou muito amigo daquela pessoa. Nós não andamos a dizer isso. Isso vê-se. Quando nós vemos um casal, nós vemos como é que eles têm as trocas de olhares, os risinhos. Os adolescentes, nós vemos isso nos adolescentes também. Eles têm as piadas deles. Nós chegamos lá e nós não estamos a perceber a conversa. Muitas vezes nós não estamos, está bem? Não estamos mesmo. Porquê? Porque eles têm o quê? Intimidade. E sabem, a intimidade nota-se a milhas. Por isso nós podemos também entender quando alguém não tem intimidade com Jesus. Porque isso vai se notar a milhas também. Tu podes disfarçar durante algum tempo, mas eventualmente quem está à tua volta vai perceber. Vai perceber que tu não lês Bíblia. Nós vamos estar a conversar e tu não sabes o que é que nós estamos a falar. Vai perceber que tu oras pouco. As crianças, elas aprendem a orar por repetição, é interessante, não é? Mas até as crianças às vezes são mais profundas em orações do que às vezes nós adultos. Às vezes eu ouço os meus filhos orar e eu fico, puxa, uau! Porque às vezes nós começamos a entrar no automático, nós já sabemos, um dia aprendemos e a gente começou a agir na norma, mas Jesus, Ele não te convida a um sistema, Ele convida-te à pessoa de Cristo. E se nós queremos encontrar esse descanso é o quê? Crer nele. É dar um passo de fé, de confiar que Ele é verdadeiramente o Messias, que Ele é verdadeiramente tudo aquilo que Ele prometeu ser para nós. Então vem a Jesus. Em segundo lugar, reconhece. Vejam este convite. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vocês podem vir. Sabem, ninguém que não entende que está, por exemplo, doente, não vai ao médico. Se tu não reconheces que tens um problema de saúde, tu não vais ao médico. Quando nós não reconhecemos que temos um problema, nós não vamos em busca de solução. E Jesus, o que Ele está a dizer é que há um convite, mas é um convite para quem está cansado e quem está sobrecarregado.
Só que só vai aceitar este convite quem entende que se encaixa nesta categoria. Muitos de nós vemos o convite de Jesus e pensamos, mas eu estou tão bem resolvido. Eu não preciso assim tanto de Jesus. Para nós irmos a Jesus, nós temos de reconhecer que estamos, por exemplo, cansados. E sabem o termo para cansados aqui é o termo copial, que é um termo que se refere a um cansaço fruto de um trabalho duro, de um trabalho intenso. Porque tal como provavelmente falámos no primeiro domingo, o trabalho, ele não é uma consequência do pecado. O trabalho já era a ideia de Deus desde o início. O cansaço é fruto da queda, mas o trabalho não. Deus não nos chama a ser preguiçosos. O cristão trabalhador é um reflexo de Deus. Por isso é que nós podemos chegar ao fim do dia, eu estou cansado. Trabalhei, eu produzi muita coisa, eu produzi bem. Por isso, adolescentes, moças, fujam de homens preguiçosos. Isso não é de Deus. Cansado de quê? Ver Netflix? Não. Jesus, quando ele fala deste termo de cansaço, é um cansaço extremo, é um cansaço fruto de um trabalho duro. E ouçam, para nós descansarmos, nós temos de reconhecer que estamos cansados. Nós temos de reconhecer, por exemplo, o nosso cansaço físico. Às vezes nós estamos cansados, mas nós não paramos. Nós estamos cansados e nós continuamos e eventualmente nós sofremos consequências aonde? Na nossa saúde, porque nós não reconhecemos o nosso cansaço. Muitos de nós sabotamos o nosso cansaço. Nós devíamos ir dormir e nós inventamos uma coisa para fazer, ficamos a ver mais um episódio qualquer. Nós temos um dia de descanso ao fim de semana e nós inventamos coisas para fazer. Nós autossabotamos o nosso descanso. E nós só sabotamos o nosso descanso quando nós não confiamos em quem nos pode fazer descansar. Então, se nós não reconhecemos o nosso cansaço, nós não vamos procurar descanso. Mas sabem, essencialmente Jesus ele estava a falar aqui de um outro tipo de cansaço. Ele estava a falar de um cansaço espiritual. E este cansaço espiritual que Jesus ele chama aos cansados é um cansaço que é fruto do pecado. Porque o pecado ele causa isto em nós, ele é um peso. Ele traz uma canseira na vida. E Jesus ele faz este convite: se tu estás cansado dessa vida, essa vida de pecado, essa vida de peso constante na consciência, esta vida de vergonha, essa vida de tu entras na igreja e tu já começas a pensar, puxa, eu errei tanto esta semana. Essa vida de tu estás constantemente a pensar alguma coisa que aconteceu lá 10, 20 anos atrás e tu não consegues largar. E Jesus diz, tu podes vir a mim. Jesus diz assim, tu estás cansado disso, podes vir a mim. Tu podes vir até mim. Tu podes vir a mim. Todos vocês que estejam cansados dessa vida que tudo o que vocês fazem não é suficiente para sentirem paz de consciência. Só que quem não reconhece o pecado não vai encontrar esse descanso. Muitas vezes o nosso problema é que o nosso orgulho, ele nos impede de nós reconhecermos o pecado em nós. E há pessoas que estão a entrar em espirais de problemas fruto de pecado. Não é a vida que está difícil para ti, é o pecado que não sai da tua vida. Quando nós nos tornamos orgulhosos no nosso coração, nós não aceitamos que aquilo se chama pecado. Só que isso vai provocar um cansaço. Isso vai provocar um cansaço na tua vida. Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos orgulhosos. Nós somos. Mas quando nós reconhecemos que aquilo que nós temos é pecado, nós vamos até Jesus. E Ele diz, todos os que estão cansados, todos os que estão também sobrecarregados. E quando Ele fala de sobrecarregado, é aquele que está oprimido. Aqueles que estavam oprimidos pela lei, porque Deus ele deu a lei ao povo, só que o povo ele começou logo a inventar mais leis e mais coisas, mais caminhos, mais regras, que se tornou uma canseira tão grande que nem os próprios doutores da lei, os fariseus, cumpriam, mas exigiam dos outros. E Jesus ele está a dizer, vocês que estão sobrecarregados com este peso da performance religiosa. Lá atrás eram os fariseus, doutores da lei. Hoje nós inventamos esse sistema de igreja onde às vezes nós estamos a fazer coisas, a gente nem sabem porquê.
E o medo, às vezes, das pessoas entenderem ou verem alguma coisa em nós, nós começamos a entrar na performance. Eu tenho de fingir que está tudo bem, eu tenho de levantar as mãos, eu tenho de cantar e eu tenho de fingir que está tudo bem, para ninguém desconfiar. Se alguém se descobrir, se calhar. E nós começamos a criar este sistema em que toda a gente tem uma máscara qualquer. Toda a gente tem de fazer uma performance. Toda a gente tem de cumprir os requisitos. E Jesus está a dizer assim, eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso. Se vocês estão sobrecarregados dessa performance, venham a mim. Venham até mim. Porque Jesus, quando Ele quer nos libertar para que nós possamos estar aqui neste lugar e seja leve estar aqui na presença de Deus. Não seja um lugar onde tu estás constantemente com vergonha, com peso. Jesus, Ele não quer isso. Jesus, Ele nos liberta para nós podermos ter uma adoração pura, uma adoração leve, uma adoração verdadeira, que não é fruto de medo, é fruto do seu amor. E sabem, a própria palavra, ela nos diz, se nós formos ler em João no capítulo 4, Jesus, Ele vai ter uma conversa com esta mulher samaritana e Ele diz que já chegou a hora, e a hora é agora, que o Pai, Ele procura aqueles que o adorem em espírito. E é verdade. Todos nós conhecemos bem essa passagem. E sabem, algo tão interessante que eu achei nesta passagem é que Jesus, ele está de caminho, Ele está de viagem. Antes desta conversa, antes dele conversar com esta mulher, no capítulo 4 de João, versículo 5 diz que Jesus, Ele chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então o que é que nós vemos? Primeiro vemos um Jesus cansado, que é raro, mas que também nos relembra que Ele era 100% Deus e 100% homem. Então nós vemos um Jesus que fez uma viagem, Ele está cansado e Ele vai parar o quê? Junto de uma fonte. E parece óbvio, nós estamos com sede e cansados, nós vamos parar junto a um sítio onde há água. Mas se não é interessante isto? Quantos de nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, mas nós vamos procurar beber de uma fonte que não é a fonte de Jesus? Nós vamos sentar a hora sexta, a hora do cansaço, e a gente senta lá, mas aquela fonte não é a fonte de Jesus. Muitos de nós, na hora do cansaço extremo, do esgotamento, nós vamos nos sentar ao pé de outras fontes. Nós sentamos-nos perto de uma fonte, às vezes da fonte da nossa autoajuda. Nós queremos nos sentar ao pé das pessoas que vão dizer tudo aquilo que nós queremos ouvir. Não, amiga, isso é pecado. Não, mas eu quero sentar perto aqui da minha irmã. Ela não vai dizer que é pecado. E depois nós estamos em busca destas fontes para validarem os nossos erros. Muitos de nós vamos beber à fonte do desespero. Eu já não aguento mais esta vida. Tudo acontece de errado comigo. Eu já estou esgotado. Por que é tudo errado comigo? Outros de nós, o nosso cansaço, nós cometemos este erro, nós vamos à fonte dos nossos desejos. Sabem, quando nós estamos bem espiritualmente, nós lutamos contra tudo, nós esquivamos-nos das tentações, nós estamos tipo agente secreto a fazer aquele caminho, o inimigo não nos apanha. Começamos a levitar. Só que de repente o cansaço e a nossa falta de descanso, nós vamos parar às vezes a sítios em que de repente a fonte dos desejos está tão perto. E aquela tentação que tu andaste a fugir durante um ano inteiro, de repente está aqui tão perto. E o teu cansaço te leva a ceder. Aquele ambiente que tu fugiste durante tanto tempo e de repente tu estás lá novamente. Aquelas coisas que tu disseste, eu nunca mais vou ver isto. Mas porque tu não descansas, porque a tua mente começa a ficar esgotada, tu voltas à fonte dos teus desejos. Não vais à fonte que é Jesus. Muitas vezes nós vamos à fonte que nos apetece dizer, eu desisto. Ouçam, quantos casamentos terminam porque a fonte do eu desisto está tão perto já?
nós estamos cansados, esgotados, os anos passam, o desgaste vem e eu quero desistir. A fonte da desistência está aqui tão perto. Mas Jesus, Ele diz, venham até mim. Venham até mim. Casais, vocês estão cansados? Vão até Jesus. Vão até Jesus. Estás cansado da caminhada? Vai até Jesus. Está difícil? Vai até Jesus. E muitas vezes o que Jesus vai nos fazer é relembrar que o cansaço ele faz parte, mas que tu podes te renovar. Tu precisas te lembrar o porquê porquê que tu fizeste alguma coisa. Porquê que tu te casaste? Porquê que tu fizeste este compromisso? Porquê que tu estás nesta luta? Sabem, até na própria igreja, às vezes nós vamos nos cansar nos nossos relacionamentos. Quando nós começamos a conhecer mais uns aos outros, nós começamos a ver os defeitos uns dos outros também. Experimentem-me conhecer bem. Vocês vão se fartar de mim também. Mas se nós nos lembrarmos do porquê que nós fazemos as coisas, nós vamos nos lembrar que nós temos também de recorrer à fonte certa. E a fonte certa é Jesus. Sempre. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então este é o terceiro ponto. Recebe aquilo que Jesus tem para ti. Ele diz assim, tomai o meu jugo. Recebam o meu jugo. E o que era o jugo? Para aqueles que estavam a ouvir naquela altura, eles perceberam bem o que é que Jesus estava a dizer. O jugo era aquela coisa que os animais, e ainda hoje provavelmente usam, que fica mais ou menos assim nos ombros de um boi. Eu acho que eu enviei uma fotografia. Sim, obrigado. Exatamente. O animal, ele tem um jugo e ele divide esse jugo com outro animal. Então eles estão muitas vezes a carregar alguma coisa pesada ou a puxar ali no arado, e eles estão com este jugo que é colocado sobre os ombros dele. E uma das práticas que eles faziam muitas vezes era que o boi, que ainda não tinha esta experiência, que não fazia isto ainda, ele era colocado ao lado de um boi mais experiente, ou seja, mais forte, para que o trabalho fosse equilibrado. E quando eu vi esta fotografia, eu lembrei-me logo de uma coisa que me aconteceu há uns tempos atrás. Logo, há uns tempos atrás nós tivemos uma festa aqui na igreja, que foi a festa dos anos 80, e foi maravilhoso. Foi muito bom. Mirna, estamos à espera da segunda edição. Foi muito bom, até o momento. Para mim foi muito bom até o momento. Porque estávamos todos na festa e o nosso general e estávamos todos aqui bem. E veio o momento dos jogos. E eu estava assim a passear e não sei o quê, e alguém me puxa. Era a Tati. Onde é que está a Tati? Era a Tati, foi ela. A culpada, está ali. Vocês já vão perceber. Ela me puxa, não, vamos fazer um jogo. E eu, vamos. De repente eu cheguei lá, era o jogo de puxar a corda. Ou seja, fica uma equipa de um lado e outra equipa do outro. E eu cheguei lá, ok, eu até tenho ido ao ginásio ultimamente, eu acho que não vai ser grave. Só que quando eu olho do outro lado, quem é que estava lá? Quem é que estava lá na outra equipa? O PT mais bombado de Lisboa e arredores, irmão Ruben Rocha. E eu pensei, Tati, tu não fizeste isso comigo. Eu disse assim, chama mais 10. Porque ele começou a puxar e nós voamos logo lá para o outro lado. Porque o desequilíbrio era muito grande. Quando o desequilíbrio é grande, quem tem menos força vai sofrer. Só que nesta ideia do jugo é diferente, não é? Cada um faz o seu trabalho, há um equilíbrio que é dividido, há um peso que é dividido. E Jesus, Ele nos está a convidar, Ele diz assim, vocês podem se ligar, vocês recebam este jugo, este meu jugo. Eu vou equilibrar as contas. Está pesado, porque sabem, muitos de nós estamos ligados a coisas que nos pesam os ombros. Nós vamos dormir com peso nos ombros, nós acordamos com este peso nos ombros, nós passamos o dia ansiosos com este peso nos ombros, e Jesus diz, troca só pelo meu jugo, eu equilibro as coisas. Quando nós estamos a dividir este jugo com Jesus, quando nós trocamos o nosso jugo pelo jugo de Jesus, Ele alivia a nossa carga. Ele alivia. Quantos já provaram isto? De sentir, Jesus aliviou tanto a minha carga.
Estava muito pesado, mas quando eu fui à fonte certa, Ele aliviou. Ele aliviou. Com Cristo, o peso, Ele nunca é mal distribuído. Mas sabem, quando é connosco, esse peso pode ser mal distribuído. Sabem, nós somos chamados a caminhar juntos enquanto igreja, por exemplo. Há muitas pessoas que fazem acontecer aquilo que nós estamos a viver aqui. Há pessoas que têm de chegar mais cedo, há pessoas que abrem a porta, há pessoas que estão a passar esta imagem, há pessoas que estão a ligar o som, há pessoas que estão lá dentro a trabalhar, a cuidar das nossas crianças, a ensinar a palavra de Deus. Só que isto fica desequilibrado quando o quê? Quando só alguns puxam o arado, os outros ficam a ver. Irmãos, servir na igreja não é para alguns, é para todos. Quando nós somos chamados a caminhar assim uns com os outros, todos têm de puxar o arado, todos têm de carregar este jugo. Esta igreja é nossa, não é dos líderes, dos pastores, não é nossa. É como na tua casa. Se tu chegas e há coisas para arrumar, se fores um bom marido, é bom que tu arrumes. Não vais, a minha esposa, os meus filhos vão apanhar esta coisa do chão. Não, tu tens ownership, tu tens sentido de propriedade, e na igreja não é diferente. Não faz sentido haver equipas que estão todas as semanas quase a mesma pessoa. Irmãos, não dá. Isso vai provocar um desgaste enorme. No início nós estamos entusiasmados, mas daqui a um ano nós estamos cansados. Eu posso dizer estas coisas para a semana, eu estou na moita, o pastor Joel é que vai lidar com vocês. Mas hoje isto é muito sério. Há pessoas que estão cansadas porque tu não serves. Há pessoas que estão cansadas porque tu não serves. Porque estão o quê? Sobrecarregadas. Mas ainda assim, Jesus, Ele diz que nós não vamos carregar peso. Ele não diz que não vai ser pesado. Ele não diz que não vai haver um jugo. Ele não diz que por vezes vai ser duro, a caminhada de fé vai ser dura. Ele não diz que não vai ser. Mas Ele diz que se nós trocarmos pelo jugo que Ele tem para nós, nós vamos ser fortalecidos. Há uma força sobrenatural que Jesus Ele traz à nossa vida. Quando nós trocamos o nosso jugo, as nossas dores, os nossos pesos, pelo jugo de Jesus Cristo. Vejam que há uma coisa tão interessante que diz em 1 João capítulo 5. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então vejam se não é interessante, quando nós recebemos Cristo, quando nós encontramos Cristo e encontramos o Pai também, nós recebemos o amor do Pai. O que a palavra nos diz é que cumprir os seus mandamentos não é uma coisa penosa. Não é um peso obedecer a Deus. Não diz que é fácil, mas diz que não é um peso. Sabem porquê? Porque é fruto de amor. Nós, quando fazemos coisas fruto de amor, nós nos sacrificamos de bom grado. Quantos casais, o marido ou a esposa se sacrificam em prol um do outro, que é fruto de amor? Quantos pais que têm bebés acordam durante a noite e o choro do bebê é tão acutilante? É duro. Mas se levantam e cuidam do bebê porque é fruto de amor. E vejam se não é interessante, o choro de um bebê pode ser usado no momento de tortura de um prisioneiro. O choro do bebê em luto, ele é usado, pode ser usado como algo que é uma tortura, que leva alguém a dizer coisas que não quer. Mas quando tu ouves o mesmo som, fruto de amor, veja se não é interessante, tu obedeces e fazes alguma coisa em função disso. E este versículo que ele está-nos a dizer é isso: quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós vamos até Jesus e recebemos este descanso que Ele nos dá, obedecer às vezes vai ser difícil, mas ainda assim nós obedecemos porque é fruto de amor. Nós já conhecemos o amor dele e por isso, como não obedecer? Como não seguir Jesus? Como não fazer aquilo que Ele me diz? Como não negar-me a mim mesmo? Se Ele me chama a fazer isto. Então Jesus, Ele nos convida, recebe o meu jugo, porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo, ele é leve. E por último Ele diz: e aprende comigo.
Então há este convite, vem, reconhece o teu peso, recebe o jugo de Jesus, mas aprende também. Jesus tem algo a nos ensinar. Ele diz, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o melhor professor. Jesus, ele é o nosso grande mestre. Jesus, ele é o grande mestre nesta arte do descanso. E vejam se não é bom aprender com o Jesus que diz que é manso. Ele é manso, ele é calmo diante dos nossos erros, diante das nossas inconstâncias, diante das vezes que nós dissemos que íamos obedecer e não obedecemos. Jesus, ele é um professor manso. Jesus, ele é um mestre humilde, que é convidativo ficar perto. Ele não te oprime, ele não fica a te envergonhar. Ele diz, olha, aqui está tudo bem aqui. Estão a ver aquelas pessoas que ficam constantemente a apontar o dedo? Não dá vontade de ficar perto para aprender. Mas Jesus, ele é convidativo. A presença de Jesus é um descanso que nos convida, que nos impele a ficar. Tu, quando começas a receber, tu não tens pressa de ir embora. Porque é tão bom estar lá. Está tão saboroso. E se tu ainda não provaste disso, faz isto esta semana. Tira um tempo, descansa na presença de Jesus. Tu vais ver, não dá vontade de sair. Porque Ele é manso, Ele é humilde. E o descanso em Jesus, ele vem através daquilo que Ele nos ensina. Ele diz, aprendam de mim. Então sabem, para nós aprendermos a descansar, o que nós temos de fazer? Nós temos de parar e nós temos de ouvir Jesus. Nós temos de ouvir o que é que Jesus nos está a ensinar. Como é que nós vamos entender o que é que Jesus nos está a ensinar? Quando nós meditamos na palavra. Meditar não é ler, é meditar, é parar, é mastigar. O que é que Jesus está a falar? Por isso tu podes ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e mesmo assim não meditar, não aprender. Experimentem 2 versículos num dia, fica a meditar. O que é que Jesus está-me a ensinar aqui? Como é que eu posso descansar mais em Jesus se eu aprender o que Ele me está a dizer? Mas para isso nós temos de aprender a meditar, a ouvir o que é que Ele diz. Então o discípulo que descansa é um discípulo que precisa ter um coração ensinável. Quando nós temos um coração ensinável, Jesus tem espaço em nós para nos ensinar. Nós temos espaço na vida para nós aprendermos. Aprendermos a descansar. Aprendermos o quê? A confiar. Porquê? Porque eu li lá na palavra que Ele prometeu. Eu li lá na palavra que Ele é fiel. Eu li lá. Então eu posso descansar quando os problemas vierem, quando as dificuldades da vida vierem. E ouçam, Deus, Ele não vai desperdiçar nada para nos ensinar. Jesus, Ele é um excelente mestre. E um excelente mestre, Ele ensina até nós aprendermos. E Ele não vai desperdiçar nada. Nenhuma circunstância na vida, boa ou má, Ele pode usar para nos ensinar. Amém? Jesus, Ele é um bom mestre. Então a jornada de fé, ela não retira o cansaço, mas Jesus, Ele nos promete que Ele divide a carga connosco. E muitos de nós que estamos aqui esta manhã, provavelmente a carga está pesada. Provavelmente a carga em alguma circunstância da tua vida está pesada. E este convite que Jesus está a fazer hoje é para ti, é para mim, que nós podemos descansar nele. E sabem, o cansaço certo é um cansaço que produz crescimento. Por exemplo, quando nós fazemos exercício físico, que nós estamos a cansar, por exemplo, os nossos músculos, para quê? Para eles crescerem, para eles amadurecerem. Então há um cansaço fruto de coisas más, mas há um cansaço bom. Há um cansaço que produz crescimento. Há um cansaço que produz crescimento no teu músculo. E muitas vezes há um cansaço, há um tempo de espera. Às vezes Deus tem de nos colocar em tempos de espera. Para quê? Para nós amadurecermos no nosso músculo da fé. Às vezes há coisas que não se vão resolver na hora. Porquê? Para tu aprenderes. Para tu aprenderes.
Jesus quer te ensinar alguma coisa. Porquê que Jesus não está a responder? Porque Ele está a te ensinar alguma coisa. Mas está a doer muito, não faz mal. Lá à frente tu vais ver que o teu músculo da fé está mais fortalecido. Tu não vais começar a fazer, Jesus, cada vez que tem um problema financeiro, cada vez que tem um problema no casamento, não sei se vou continuar. Porquê? Porque tu já amadureceste o teu músculo. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei, às vezes o aliviar é um processo. Às vezes Jesus ele vai te aliviar fruto de um processo. Às vezes Ele vai aliviar na hora. Mas às vezes pode ser fruto de um processo. Mas independentemente do timing, o que Ele quer é que nós possamos aprender. Aprender a descansar. Aprender a confiar. Jesus, Ele quer que tu estejas no carro, estás no pendura e tu estás tranquilo porque Ele conduz bem o carro. Ele vai te fazer chegar ao destino. Ele vai te fazer chegar ao destino. Tu podes dormir na viagem. Tu podes fechar os olhos. Vão haver umas lombas. Bom, o pneu vai passar nos buracos, vai. Mas se Jesus ele vai no comando, tu podes descansar. Podemos ficar de pé para terminar. Então vem até Jesus. Reconhece se tens alguma carga. Não sejas orgulhoso. Não sejas... A presença de Jesus não é um lugar para esconder coisas. Este não é um lugar de performance. É um lugar onde nós queremos que Jesus ele nos traga refrigério. E às vezes nós vamos para o culto na ideia de performance, mas e se eu for à frente e pedir oração e se eu levantar a mão, o que é que as pessoas vão pensar? Reconhece que tens carga. Porque se tu não reconheceres, Jesus não te pode aliviar. Ele não vai lá lutar para arrancar da tua mão. Ele é um bom mestre, Ele ensina. Recebe este jugo, troca este peso. Jesus, Ele te dá um jugo que é suave. Ele quer que esta caminhada seja leve. Mais leve do que deveria ser. E aprende. Eu vou terminar lendo João 14:26, diz assim, Jesus ele está a falar. Ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos quê? Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que promessa maravilhosa de Jesus. Jesus, ele ia ascender, ele diz, mas não se preocupem. O Consolador Espírito Santo, ele vai descer sobre vocês. Nós que estamos aqui, nós temos o Espírito Santo, amém? Nós temos o Espírito Santo, nós temos connosco o Consolador. Este Consolador que vem até nós nos momentos em que a vida está dura. Nos momentos em que nós não temos todas as respostas. Mas Ele também é um Consolador que o quê? Que ensina. Ele ensina o quê? As palavras que o próprio Jesus disse. Ele relembra. Então tu sais daqui, neste culto, tu sais deste lugar e tu podes durante a semana o Espírito Santo Ele vai te lembrar. Descansa. Descansa em Jesus. Tu vais sair daqui, se calhar amanhã vais ter problemas já. A vida vais tropeçar já amanhã. E a tentação vai ser... Onde é que está a fonte do desespero? Mas o Espírito Santo Ele vai te lembrar. Lembra-te. Lembra do que é que tu ouviste. Lembra do que é que tu colocaste no teu coração. Descansa em Jesus. Descansa em Jesus. E nós vamos ainda ter um tempo para ser ministrados no louvor. Vocês podem subir. E nós vamos cantar. Nós vamos adorar a Deus. E nós vamos cantar. E eu gostava que tu pudesses verdadeiramente ouvir o que é que a letra desta música ela pode trazer ao teu coração. E tu podes fazer dela uma oração. Se calhar tu não estás cansado hoje, não há nada a passar-se na tua vida, tudo bem, profetiza essa música sobre ti. Mas tu estás no momento em que o fardo está pesado, a carga está pesada, então faz dessa música uma oração. Faz dessa música uma oração na tua alma. Jesus, sê o meu descanso. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos já começar a declarar isso. Jesus, sê o meu descanso. No nosso lugar vamos dizer isto. Jesus, sê o meu descanso, Jesus.
Jesus, aquieta a minha alma, refrigera a minha alma. Eu sei que esta promessa ela é real para mim. Jesus, ainda que os problemas, ainda que a carga ela também seja verdadeira, ela seja dura, ela seja pesada. Jesus, ministra a minha vida esta manhã. Ministra ao meu coração, Espírito Santo. Espírito Santo, toca no meu coração. Eu quero receber, Jesus, eu quero receber este jugo, o teu jugo que é leve. Amém. Vamos cantar.